Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o setor da construção civil. O setor da construção civil é um setor muito importante para a economia pela sua participação na atividade geral e principalmente pelo número de empregos que o setor gera na economia. Então, é um setor que afeta a vida de muita gente. Quando a economia está crescendo, é um setor que cresce a passos largos, né? Então, é um setor que cresce acima da atividade econômica em geral e gera bastante emprego na economia. Por outro lado, é um setor também muito sensível às paralisias, né? Então, quando a gente está num período de crise, como o período que a gente tem enfrentado agora nos últimos anos, a gente vê um setor muito sensível e caindo muito em termos de atividade econômica, de geração de empregos, muito além de outros setores que a gente tem por aí, né? Então, na economia, o setor da construção civil ele é muito abrangente, né? A gente, quando pensa em construção civil, a gente pensa em construção de casas, edifícios, toda a parte imobiliária, tanto para as famílias quanto para atividades comerciais como shoppings, hotéis. E além disso, a gente tem ainda toda a parte de infraestrutura, né? Então, construção de rodovias, construção de obras para mobilidade urbana dentro das cidades. E além disso, uma parte mais, digamos, pesada, que é a construção ligada a hidrelétricas. Enfim, é um setor super amplo, é um setor que abrange uma boa parte da nossa economia. E, bom, nesses últimos anos, que são anos de crise, o setor da construção ele tem sofrido bastante e tem trazido quedas muito acentuadas, né? Enquanto o PIB vem caindo aí em torno de 4%, o setor da construção civil cai mais de 5%, 6%. Isso aconteceu em 2015, aconteceu em 2016 e em 2017 a gente deve ter uma nova queda da atividade do setor da construção, seja em PIB, seja em construção, demanda de insumos, né? Então toda a produção industrial voltada ao setor, que é a parte de cimentos, a parte de aços longos, tem uma cadeia muito extensa, né, de produção de insumos voltados para a construção civil. Em 2017, a expectativa da tendências para a atividade econômica é praticamente uma estabilidade. A gente tem um crescimento muito, muito pequeno esperado para o PIB desse ano. Mas o setor da construção ainda deve cair, por conta de todas essas turbulências que a gente tem, incertezas no campo de vista político e, consequentemente, também no campo de vista econômico. Isso faz com que as pessoas paralisem seus investimentos tanto em construção de edifícios quanto em construção de infraestrutura, né? Além disso, a gente tem um problema muito importante decorrente dessa crise, que é o número de estoques que a gente tem de imóveis hoje no país, né? Então, a gente vem de um ciclo de construção de edifícios, de construção de casas, que trouxe um número muito grande de oferta de imóveis, né? Como a gente demora muito tempo para construir esses imóveis, assim, cerca de 2 anos, a decisão de construção ela pode ser pega de surpresa depois na demanda, e foi isso que aconteceu com essa crise, né? Então a gente teve construções que não encontraram sua demanda devido a essa crise que a gente está vivendo. Nesse sentido, os estoques estão muito altos, então a gente precisa primeiro retomar a confiança das pessoas, né, na economia, que tem a ver com a sua expectativa de que o desemprego não suba ainda mais e que ela tenha alguma segurança de que pode fazer uma compra de um imóvel que é baseado em financiamento imobiliário de longo prazo, né? Então precisa de confiança. Precisa de rendimentos, né? Então massa de rendimento das famílias, o quanto as famílias recebem, também precisa de um favorecimento da economia. Isso a gente espera que melhore ao longo desses próximos meses, até porque a gente está com uma queda importante de inflação. A queda das taxas de juros também deve ser muito relevante
para fazer um impulso de retomada da demanda, por imóveis, né, especificamente. Depois desse conjunto, a gente deve ter um aumento da demanda por imóveis e só em seguida a gente tem um novo ciclo de crescimento baseado em construção de novas residências, né? Então isso deve demorar um pouquinho. A gente espera que para o ano que vem a gente já comece a ver esse crescimento, mas as turbulências do ponto de vista político e econômico são cruciais para que essa retomada realmente se materialize. Bom, acredito que seja isso, nossa primeira discussão sobre a construção civil. A gente tem muito a falar sobre o assunto, né? A gente pode retomar novamente com outros temas mais específicos. Obrigada.